E de volta com Palavras de Vida, a gente vai agora direto para o quadro Viva Cultura, porque o Davidson Silva vai nos apresentar a canção Nada Nos Separará. Olá Vinícius, bom dia! Bom dia para todos que estão nos assistindo no programa Palavras de Vida através da TV Brasil. Uma pequena partilha. Ser leigo na igreja é descobrir que a nossa fé não acontece somente dentro da igreja. Pelo batismo, somos chamados a ser presença de Cristo no mundo, na família, no trabalho, nos estudos, nas amizades, aonde estivermos. Essa é a beleza da vocação leiga. Estar no coração do mundo, vivendo o Evangelho e levando a paz de Cristo aonde Deus nos enviar. Um forte abraço. Fique agora com o clipe da música Nada Nos Separará. Deus abençoe. É teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará? Gostou da canção Nada Nos Separará, do cantor Davidson Silva? Então acesse agora as plataformas digitais de música do seu celular. E é hora do nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor. Nós celebramos esse final de semana o 21º domingo do tempo comum, nessa nossa caminhada semanal, de podermos celebrar a Páscoa semanal a cada Eucaristia, e alimentados pela Palavra de Deus, com o alimento da Palavra de Deus, continuar a nossa caminhada com o povo de Deus nessas estradas que nós temos no nosso dia a dia, com todas as certezas e dúvidas, com todas as dificuldades e, ao mesmo tempo, com todas as facilidades, no meio das dificuldades também que o mundo de hoje coloca à nossa frente. Nesse quarto domingo do mês de agosto, mês vocacional, nós contemplamos e rezamos pelas vocações aos ministérios leigos na igreja. Nós sabemos que os leigos são a maioria na igreja, leigos e leigas, e tem a grande missão dos leigos e leigas no mundo, na sociedade, na presença na sociedade. Nós vamos celebrar essa consciência dos leigos, da sua missão no mundo, no Dia do Leigo, que acontece no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei. Por tradição, é o Dia do Leigo. Recorda bem esse aspecto. O leigo presente na sociedade, no mundo, ainda mais agora, nesse ano que é ano eleitoral, nós sabemos que aqueles que se apresentam como cristãos, como membros da igreja, são chamados justamente, enquanto leigo e leiga, a serem exemplo de vida cristã, quando assumem cargos no mundo,
na sociedade, tanto na questão política como também nas empresas, no dia a dia da sua própria vida, ou mesmo na família, ou nas escolas, nas universidades, para que possam, sabendo respeitar toda a diversidade que existe na sociedade, viverem também como cristãos que testemunham em quem colocaram a sua esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, nós sabemos que nesse quarto domingo, nós rezamos pelas vocações dos leigos dentro da comunidade. Nós temos muitos leigos e leigas que, além de participar da missa dominical e até mesmo diária, também assumem responsabilidades e missões de vários ministérios. Ministério da Consolação e da Esperança, que trabalham com as famílias enlutadas, o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, os que levam comunhão aos enfermos, aos doentes, os distribuem também nas igrejas. O Ministério de Catequista, vamos contemplar um pouco isso no próximo final de semana. O Ministérios vários que vamos tendo na comunidade, quantos serviços que os leigos têm na comunidade, no Conselho de Pastoral, no Conselho de Assuntos Econômicos, nos círculos bíblicos, na direção de uma comunidade, no trabalho social, quantos trabalhos que existem numa sociedade, numa comunidade, para que os leigos possam exercer a sua missão. E quanto mais participativos, quanto mais atentos ao Senhor, mais também são sinais de presença na sua comunidade paroquial, ou regional, ou arquidiocesana, ou diocesana, da maneira que vão exercendo e colocando os seus dons a serviço do reino de Deus como igreja, como igreja. Então, além do grande trabalho essencial dos leigos no mundo, eles também exercem seus trabalhos dentro da comunidade paroquial e ali, ou diocesana, e ali exercem de tal maneira que possam servir a comunidade na missão evangelizadora da sociedade. Por isso, rezemos para que cada vez mais os leigos e leigas tenham essa alegria de poder contribuir para a evangelização através da presença na própria comunidade, os seus vários serviços na comunidade e depois, principalmente, com a sua presença coerente de cristãos no mundo. Mas a liturgia desse 21º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, nos faz uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus? Nós vemos que vamos passando o tempo, meus irmãos e irmãs, e nós vamos nos acostumando com muita coisa. E a liturgia vai nos fazendo algumas perguntas que nos incomodam, que chamam a nossa atenção. Jesus justamente estava ali na região de Cesareia de Filipe, a nascente do Rio Jordão, e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que contam por aí? O que fala a televisão? O que fala as mídias digitais? O que falam os jornais? Isso é fácil responder. Qualquer IA, inteligência artificial, vai dar 1000 respostas sobre o que falam por aí sobre Jesus Cristo. As últimas descobertas de algum texto, de alguma questão, ao mesmo tempo do que existe de pesquisa sobre quem é Jesus, isso vai ter muita coisa que vai ser colocado. E nós sabemos que sempre, em todas as épocas, muitos assuntos, muitas discussões aparecem e falam sobre quem é Jesus. Principalmente quando é época de Natal, época de Páscoa, sempre se publica alguma coisa meio controvertida sobre Jesus Cristo, porque justamente é um fato inédito e importante, único, Deus que mora no meio de nós. É por isso mesmo vem a pergunta. O pessoal fala por aí isso, mas para você, quem sou eu? Quem sou eu? Pergunta Jesus Cristo para cada um de nós. Como foi teu encontro com Jesus Cristo? Como é que esse encontro com Jesus Cristo, como Saulo, no caminho de Damasco, mudou sua vida, como tantos outros santos e santas que encontraram com o Senhor ressuscitado e tiveram suas vidas transformadas, mudaram todos os seus valores por encontro com o Senhor. E justamente Pedro, como fala aqui a leitura do Evangelho desse domingo, vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta que nós estamos acostumados, nós que lemos a palavra de Deus sempre. Mas para a época,
era uma palavra revolucionária, uma resposta revolucionária, porque toda a nação esperava o Messias. Então, tu és o Messias. Então, Pedro vai dizer assim, aquele que é o esperado de toda a história chegou. Ainda muito mais, o Filho do Deus vivo. Ou seja, vai anunciar que ele é Filho de Deus. Ele é Deus conosco. Portanto, nessa afirmação de Pedro, fala da sua convicção que o mestre a quem ele seguia, que o chamou ali nas margens do lago de Genezaré, é o Messias esperado pela história, pela nação, e é Deus presente na história. E não só isso, mas que o encontrou, e a partir do encontro com ele, a sua vida mudou. Venha após mim, eu vos farei de vós pescadores de homens. Isso Pedro experimentou na sua própria vida, não é? Meus irmãos e irmãs, cada um de nós é chamado a olhar na própria memória, na própria vida, como tem sido isso a nossa vida. E com o passar do tempo podemos nos acostumar a muita coisa. E depois não temos justamente essa beleza de podermos falar da nossa experiência de tê-lo encontrado. Quantas pessoas que nas diversas circunstâncias da vida o encontraram, seja no encontro, seja no momento difícil, seja num acidente, seja muitas vezes ao entrar numa catedral, seja ao ouvir uma música, seja ao ler um livro. Um exemplo, por exemplo, tivemos aí pouco tempo atrás, Santo Inácio, e depois do ferimento, lendo a Legenda Áurea, lendo livros sobre os santos, acabou tendo essa transformação e começando toda uma caminhada que resultou justamente não só nos exercícios espirituais lá em Manresa, onde ele começou, mas também nos jesuítas. A ordem está presente no mundo inteiro e marcou bastante a nossa história do Brasil, mas tem também tantos outros. Ou seja, nós vemos esse encontro com o Senhor faz toda a diferença. Por isso, nesse final de semana, cada um de nós é chamado a refazer a pergunta e responder também como tem sido esse encontro com o Senhor. Que não é apenas eu ter lido num livro a resposta no catecismo, mas Pedro responde isso e Jesus vai lhe retrucar. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, é dom de Deus, é graça de Deus. É Ele quem fala o nosso coração e dá sentido à nossa vida, nos faz iluminar. E aí, sobre essa fé de Pedro, que se constrói a igreja, meus irmãos e irmãs. Ou seja, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei minha igreja, e o poder do inferno que eu poderá vencê-la. Ou seja, é sobre essa fé, de crer no Filho de Deus, no Messias Jesus Cristo. Aqueles que assim creem, formam a igreja, povo de Deus, que caminha, sendo um sinal de Cristo presente na história. E Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Te darei as chaves do reino dos céus. E aí nós vamos ver que a chave também tem leitura, na leitura primeira de Isaías, vai também ver que há uma entrega de uma chave justamente para o administrador. E eu te darei a chave, por em tuas mãos a autoridade, né? Ou seja, eu farei levar sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ele fechará, enfim, recebe essa responsabilidade. Pedro respondendo ao chamado do Senhor, recebe justamente a chave do reino dos céus. Essa grande missão de poder ajudar as pessoas a entrar no reino de Deus, entrar na vida eterna. Isso, meus irmãos e irmãs, nos faz rezar com Paulo aos Romanos, segundo a leitura, que depois de falar sobre a angústia de anunciar Jesus Cristo, a quem não queria escutar, ele fala e reza nesse sentido. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos.
De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. É ele a glória para sempre. Amém. Nessa oração que do apóstolo Paulo, no final da carta aos Romanos, meus irmãos e irmãs, faz essa admiração de ver essa revelação que o Senhor faz, essa profundidade do Senhor que se revela a nós e também nos mostra seus caminhos, nos mostra como caminho para termos a vida e a vida em plenitude. Portanto, é uma pergunta da qual ninguém pode se eximir e, ao mesmo tempo, uma resposta que nós somos chamados a dar, mais do que uma teoria, mais do que uma palavra, através da vida, através do nosso modo de viver, de pensar, de agir e de ser, que dá razão à nossa vida enquanto cristãos. Somos cristãos porque encontramos com Jesus Cristo e encontramos nele a nossa vida. E de tantas vozes que estão por aí, como lembrava bem no início do Evangelho, falavam tanto de Jesus Cristo, nós o encontramos e nós o anunciamos. Nós proclamamos que ele é o centro da nossa vida. E é muito sério isso, meus irmãos e irmãs, porque quando nós colocamos coisas, pessoas, prazeres, dinheiro, poder em nosso coração como se fosse tudo a nossa vida, nós nos frustramos, perdemos o sentido da nossa vida. A vida não vale mais nada quando nós não deixamos com que os ídolos tomem conta do nosso coração. E a oportunidade nós pedimos, Senhor, que seja o grande tesouro, a grande pérola que nós buscamos colocar em nosso coração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que já me aproximei de Ti no passado, que eu continue me aproximando de Ti cada vez mais, o encontre como Senhor e Salvador, não na formalidade de uma resposta, mas na vida, na experiência existencial da minha própria existência, da minha própria caminhada, nesses caminhos de Deus imperscrutáveis no mundo de hoje e de sempre. Ó Senhor, vossa vontade é para sempre, completar em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, que ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Meus irmãos e irmãs, acolhamos a palavra de Deus, deixemos-nos perguntar, e ao mesmo tempo anunciamos às pessoas, ao mundo, quem é Jesus para nós. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, pela reflexão desse domingo, e a você aí de casa, o nosso obrigado pela companhia. A gente espera você aqui na semana que vem. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até domingo que vem. Tchau, tchau!